nós vamos aqui ver a terceira preocupação desse jovem, que eram as suas riquezas. Ele estava preocupado também com as suas riquezas. E quando ele respondeu para Jesus que ele vivia daquela forma, que ele praticava os mandamentos de Deus, que ele nunca tinha roubado, nunca tinha matado, nunca tinha adulterado, ele honrava o pai e a mãe dele, ele nunca tinha levantado falso testemunho de alguém, Jesus parece que teve um insight, uma revelação de Deus, acredito. Ele disse: mas está te faltando uma coisa, ainda te falta uma coisa. Será que Jesus, irmãos, olhou para aquele homem e viu, quem sabe, a aparência dele? Quem sabe ele estava assim bem vestido, com joias, uma roupa assim diferenciada do restante das pessoas que estavam ao lado de Jesus? Será que Jesus, ele olhou a aparência e julgou aquele homem pela sua aparência, porque ele aparentava ser uma pessoa rica? Não, prezados. Eu creio aqui que Jesus olhou no profundo do coração e o Espírito Santo revelou que estava faltando uma coisa na vida daquele homem. Estava faltando um principal. Existia entronizado no coração daquele homem um Deus, o Deus das riquezas, o Deus Mamon. E Jesus teve realmente esse discernimento. E nós vamos ver que através do diálogo fica-se comprovado que ele realmente tinha o seu coração, ou no seu coração, entronizada a riqueza, porque a Bíblia diz que ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Mas não é somente porque era dono de muitas propriedades, mas é porque as propriedades estavam no seu coração. Uma pessoa pode ter muitas propriedades, mas se Deus pedir para ele e aquilo não estiver no seu coração, ele não vai se entristecer, ele vai entregar tudo nas mãos de Deus, porque aquilo não domina, aquilo não é um ídolo, aquilo não está tomando conta da sua vida, aquilo não está controlando a sua vida. O dinheiro, a riqueza controlava a sua vida. Ele devia ser uma pessoa que controlava as suas riquezas, mas infelizmente estava acontecendo o contrário. Então, prezados, Jesus fala que está faltando uma coisa, mas Jesus faz para este homem 4 propostas. A primeira proposta qual é? Vai, vende tudo que tem. Bom, vender tudo que tem, tranquilo, né, pastor? Vender tudo que tem, eu acho que ele escutou aquilo e falou: bom, quem sabe Jesus vai me dar um meio aí de eu vender tudo e fazer uma aplicação, né? Se fosse hoje, né, num fundo imobiliário, e os fundos que tem por aí, e aí eu vou aplicar esse dinheiro e vou me despreocupar com os meus bens, e o dinheiro vai estar lá e vai render todos os meses, e eu vou estar tranquilo, eu não vou estar preocupado com aquilo. Talvez não seria um problema, mas o problema foi a segunda proposta que Jesus fez para ele: vai, vende o que tens e dá aos pobres. Aí Jesus pegou pesado, né? Aí, quem sabe, ele levantou a cabeça assim e disse: mas Senhor, né, quem sabe no seu coração, dar aos pobres? Eu vou entregar os meus bens a pessoas que, quem sabe, viveram a vida aí de qualquer jeito, nunca se preocuparam em trabalhar, nunca se preocuparam em fazer alguma coisa para a vida, até eram preguiçosos, levantavam tarde, não estavam preocupados com a vida. Eu que lutei toda a vida, agora vou ter que distribuir os meus bens com todo mundo. Senhor, isso talvez não seja justo. Então essa foi a segunda proposta que ele fez: doar aos pobres. Depois que você fizer isto, você vem e me segue. Talvez isso também não seria muito difícil, né? Segui-lo, porque muitas pessoas ricas do passado também seguiram a Jesus. Deus dá prosperidade a muitas pessoas e elas continuam seguindo a Jesus.
Mas muitas vezes essas pessoas que recebem prosperidade de Deus, eles são pessoas que contribuem na casa de Deus. Eles veem pessoas necessitadas, ele abre a mão, ele ajuda a pessoa que está necessitada, ele dá o seu dízimo. Se ele fez um propósito de entregar o dízimo, mas se ele não dá o dízimo, ele dá oferta para a igreja, e a oferta é uma oferta, como diz o pastor Jobel, rechonchuda, é uma oferta boa todos os meses, porque ele sabe que ele precisa contribuir com a obra de Deus. Jesus, os apóstolos, meus prezados, quero falar uma coisa aqui, e o pastor me desculpa, e se eu estiver errado, fala também. No Novo Testamento, nós não encontramos o ensinamento obrigatório do dízimo, mas existe uma coisa que lá está no Novo Testamento. Jesus disse para os escribas e fariseus, para os discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrarei no reino dos céus. O escriba, o fariseu, o religioso, ele dava religiosamente o seu dízimo, a sua oferta. E Jesus está dizendo: se eu não der mais do que ele, se a minha justiça não exceder daqueles hipócritas, eu não vou entrar no reino dos céus. Então, se nós somos pessoas de mão fechadas, às vezes vemos pessoas necessitadas, temos condições de ajudar, não ajudamos. Vemos a igreja que precisa de oferta e contribuição, e você não contribui, você tem condição, porque existem pessoas, prezados, que têm dificuldade realmente de contribuir. Eu, por exemplo, quando eu era pastor em Tarumã, eu tinha uma preocupação. Eu não trabalhava, eu trabalhava só na igreja, mas eu tinha uma preocupação. As irmãs aposentadas da igreja, que ganhavam apenas um salário, muitas vezes vinha todo mês, entregava fielmente o seu dízimo. Pessoas que às vezes ganhavam muito, às vezes não entregavam, mas aquelas pessoas mais pobres, fiéis, elas traziam o dízimo, e eu falava: meu Deus, como que é difícil realmente, mas as pessoas tinham fé, sabia que Deus estava no controle das suas vidas, e elas eram abençoadas. Então, prezados, nós precisamos saber que se Jesus está na nossa vida, se o Senhor está no comando da nossa vida, se você entregou a sua vida a Jesus, nada vai lhe faltar. Nós poderemos passar por algum arroxo, nós poderemos passar por algum aperto, para que nós nos lembremos do Senhor, que é o dono de tudo, mas o Senhor vai dar a saída. Louvado seja Deus. Então, prezados, este homem aqui, ele teve a dificuldade, e Jesus fala para ele: vem e me segue. E a quarta proposta: eu vou te dar um tesouro no céu. Vou te dar um tesouro no céu, um tesouro onde a traça não corrói, os ladrões não minam e não roubam, uma coisa eterna nos céus. Prezados, mas qual foi a reação deste jovem? Nós sabemos que a Bíblia diz que ao ouvir a palavra de Jesus, ele se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Como eu já disse, não era porque era dono de muitas propriedades, mas porque o coração dele estava nas riquezas. Ele estava preso, ele não era uma pessoa livre, e ele se retirou triste. E eu acredito, prezados, que Jesus, ele foi possuído neste momento de grande tristeza, porque aquele jovem, aquele homem estava indo embora, desprezando o convite do Senhor. Aí nós pensamos, Jesus podia ter ido negociar com ele. Espera aí, vem cá, vamos conversar. Está muito pesado isso para você? Vai ser muito difícil? Eu vou aliviar o seu fardo, eu não vou deixar você com esse fardo pesado. Vamos fazer o seguinte: vamos vender só a metade e pronto. Vamos fazer alguma coisa que eu possa te agradar. Não, prezado, Jesus não vai negociar. Se Jesus está pedindo alguma coisa para mim e para você, não adianta espernar, não adianta achar que o Senhor vai correr atrás para negociar.
Ele fez essas propostas para o homem saiu triste, embora Jesus também estivesse triste, mas ele não vai negociar. E hoje, meus prezados, quais seriam as possíveis reações das pessoas diante da proposta de Jesus? Desse jovem foi se retirar triste, não aceitar nenhuma. Hoje muitas pessoas também, igual esse jovem aqui, saem tristes, né? Eu pensei que fosse diferente. Outras pessoas reagem com rebeldia. Imagine só que eu vou seguir o mandamento de Jesus. Eu não quero não, eu não quero aproveitar a minha vida. Outros reagem com indiferença. Não, mais tarde eu vou conversar com alguém sobre isso. Eu tenho uma juventude para viver, eu tenho muito tempo para viver. E não sabem que de repente alguém pode bater a porta. Hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Muitas pessoas, prezados, vão reagir com indiferença, mas muitas pessoas têm reagido com obediência, aleluia, têm aceitado seguir a Jesus, têm aceitado a proposta de Jesus, de se desvencilhar daquilo que está prendendo a sua vida, de arrebentar as cadeias que estão prendendo a sua vida. Eu me lembro, irmãos, eu não sei se eu já falei aqui, eu tinha um mercadinho aqui na saída aqui, e uma pessoa, um dia eu estava conversando com ela no mercadinho, e falando sobre Jesus, e ela disse, eu não posso, eu tenho um amante, eu não posso, e fica muito difícil para mim. E aquela pessoa, daí um tempo ela contraiu um câncer, e hoje ela já não existe mais. Pessoas, meus prezados, muitas vezes querem negociar com Jesus, muitas vezes querem fazer uma permuta com Jesus, mas Jesus não vai negociar. Esse jovem, meus prezados, ele tinha preocupação com a vida eterna, e ele foi até Jesus. Ele tinha preocupação com os mandamentos de Deus, porque conhecia os mandamentos de Deus, mas a sua preocupação maior era com as suas riquezas, e por isso ele foi embora triste. Que cada dia, meus prezados, na nossa vida, ao defrontarmos com alguma exigência do Senhor, ao defrontarmos com algum pedido do Senhor, vamos anuir, vamos ceder, vamos dizer, Senhor, eu estou aqui e eu estou pronto, aleluia, porque eu quero fazer a tua vontade, eu quero receber esse tesouro que existe lá no céu, que o Senhor prometeu para este jovem e ele rejeitou. Eu não quero rejeitar o tesouro dos céus, e que principalmente a vida eterna que o Senhor oferece para nós. Não vamos, prezados, permitir que as preocupações do dia a dia venham nublar o nosso pensamento, venha embotar o nosso entendimento e impedir que nós estejamos prontos, que nós aceitemos cada dia as propostas do Senhor para fazermos a sua vontade e obedecermos a sua palavra. Que cada dia nós possamos não reagir com tristeza, mas reagir com obediência, porque é aquilo que o Senhor quer de nós. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir um louvor agora e depois eu vou orar. Pode soltar, irmão, louvor?